Será que ainda tem jeito aqui pra isso? Será que ainda tem alguém aí? Oi, oi, meu povo! Quanto tempo, gente! Muito mais, tranquilamente, do que 3 anos sem postar nesse canal. Eis que, de repente, esse ano entrou, de 2026, e eu, com muitos projetos engavetados, resolvi tirar esse canal da gaveta e colocar ele em ação novamente. É claro que não com os mesmos conteúdos que eu trazia aqui antes pra vocês, mas sim com um conteúdo muito mais educativo, um conteúdo que realmente vai elevar a sua vida e que vai te contribuir em algo. Antes era um canal de uma menina adolescente que gostava de compartilhar a vida, a rotina, as coisas em si, gostava de fazer pegadinhas, enfim, várias dessas coisas. E hoje, já sendo uma mãe, né, uma mulher madura, evoluída, hoje eu quero acrescentar de outra forma na vida de vocês, não só no quesito de entretenimento. Eu quero realmente ensinar vocês a passar pela trajetória que eu passei para realmente ter muitos bons resultados na minha vida. Quero muito transformar esse canal aqui em um meio de comunicação amigável. Quero que vocês se sintam próximos, amigo mesmo, assim, daquela conversa aberta, daquele contato ali de vocês colocarem as coisas que vocês estão passando nos comentários e pra gente se autoajudar aqui. Então, esse canal vai ser uma autoajuda geral, tá? Não só no sentido da palavra. Eu venho passando por muitos processos de evolução na minha vida. Eu passei por um turbilhão de coisas. Eu não vou, né, tocar no assunto, mas a minha vida, ela virou de cabeça pra baixo e eu tive que me virar pra não me enterrar de uma vez por todas, porque a vida tentou me enterrar, mas eu fui mais forte do que ela, fui mais esperta, mais inteligente, consegui driblar todo esse sistema aí. Então eu decidi voltar pra esse canal, compartilhar com vocês a grande maioria das coisas que eu fiz que me ajudaram a sair desse limbo, né, dessa areia movediça e que me trouxe até onde eu estou hoje. Eu preparei um vídeo, tem um roteiro pequeno aqui, tem algumas bases aqui pra não me perder, pro vídeo também não ficar longo, muito extenso. Mas eu vou falar bem assim, abertamente, bem natural aqui com vocês, porque o intuito meu com esse canal é esse, ser o mais natural e aberto e amigável possível. Então, aqui eu quero compartilhar com vocês alguns pontos que eu tive para ter um salto de evolução e de mudança na minha vida. Eu realmente transformei a minha vida com esse modelo aqui, com esse programa, né, que eu vou falar agora pra vocês. É claro que demorou muito tempo, não foi do dia pra noite, eu levei mais de 1 ano pra chegar nessa conclusão que eu vou passar agora pra vocês. O primeiro ponto, muito importante, que foi assim, basicamente o maioral da minha virada de chave, foi que eu comecei a questionar as coisas que eu fazia, as decisões que eu tomava no automático, e eu comecei a elencar, assim, anotar mesmo todos os pontos que eu sabia conscientemente que me paralisavam, que me sabotavam, que me mantinham no lugar. E eu também, com relação a isso, anotei todas as coisas que eu sabia que eu precisava fazer, mas eu não fazia. O meu questionamento era o seguinte: por que isso está acontecendo? Por que eu levo isso como verdade na minha vida? Eu me baseei em quê para chegar a essa conclusão? Eu realmente cheguei a essa conclusão ou alguém me impôs isso e eu trago até hoje comigo? São esse tipo de questionamentos que eu fiz, tá? Para esse primeiro tópico aqui, que foi importantíssimo. Então, como você conhece, você reconhece algo que está te travando, que está te limitando, que está te impedindo de alcançar algo, isso já é meio caminho andado, porque você já sabe com o que você está lidando. Então já facilita bastante a nossa vida. O segundo ponto foi, eu estipulei um período máximo em que eu iria começar a me livrar de todos esses pontos ruins e todas essas sabotagens, todas essas paralisações que eu tinha na minha vida. Então eu estipulei um tempo máximo. Olha, por exemplo, em 1 ano eu já quero ter eliminado tudo, ou basicamente tudo, a grande maioria, de todos esses pontos que me travam. Então eu estipulei um tempo para isso. E é claro que passou um pouquinho, mas bem pouco. Basicamente, dentro de 1 ano, eu já tinha me tornado a minha melhor versão. Então, do dia que eu decidi que eu iria mudar realmente, eu falei, dentro de tanto tempo, eu quero já estar me vendo como uma outra pessoa. E realmente foi o que aconteceu. Depois disso, eu decidi conscientemente, eu tive consciência
de que eu não iria mais aceitar as desculpas que eu me dava para não fazer o que eu precisava fazer. Então, conscientemente, todas as vezes que eu ia me dar uma desculpa de que, não dá, eu questionava aquela desculpa. O porquê? Por que eu não vou fazer? O que me limita nisso? Mas por conta de quê que eu estou tendo esse pensamento? Baseado em quê? Por que eu não vou fazer agora? O que tá me impossibilitando de realizar o que eu preciso nesse exato momento? Então, o questionamento é só essa palavra que eu quero que você guarde pra você. Questionamento. Você vai se questionar em todas as coisas que você for fazer na sua vida, que você sabe que você precisa fazer, mas você vai dar uma desculpa. E algo que você sabe que precisa, mas automaticamente já vem, sabe? Aquele... mas isso depois não tem depois. Isso não tem depois. Tem aquele momento que você precisa fazer aquilo. E você vai fazer independente de qualquer coisa. Se realmente for muito importante, prioridade você vai fazer. E você consegue sim chegar à conclusão de realmente fazer mesmo sem vontade, quando você tem consciência daquelas respostas que você obteve, questionando aquela atitude que você iria fazer. Depois disso, eu fiz uma lista de todas as formas possíveis que existiam ali pra mim naquele momento, que seriam capazes de me ajudar a romper com todas aquelas coisas negativas. Lembra no primeiro exercício que eu fiz a lista, com todas as coisas que me paralisavam, que me bloqueavam? Então, com isso, sabendo disso, eu precisava de uma estratégia, de uma forma de me desvincular disso tudo. Então, analisando essa lista, eu comecei a elencar as possíveis possibilidades que eu tinha e as que eu iria criar também para me livrar disso tudo. Então, eu tinha um caminho. Eu sabia o que eu precisava mudar e eu comecei a criar um caminho para chegar onde eu realmente precisava. Então, quando a gente tem essa clareza, as coisas ficam muito mais fáceis. Depois disso, chegou a melhor parte. Eu comecei a fazer uma lista do que seria viver a minha vida dos sonhos. Porque muitas vezes, principalmente no começo de ano, a gente tem aquela visão, às vezes até um pouco distorcida, de que eu preciso criar uma vida dos sonhos, eu preciso criar metas, objetivos para esse próximo ano. Mas a maioria das pessoas fazem objetivos aleatórios. Então, assim, quando a gente não tem uma base, a gente não tem aonde a gente quer chegar, a gente faz promessas muito vagas, muito aleatórias, sem estrutura nenhuma para ser alcançada. Então, foi pensando nisso que eu comecei a planejar e a criar a minha vida dos sonhos, com tudo aquilo que eu gostaria em vida de realizar. Depois que eu fiz isso, tem uma outra parte também, que é quebrar esses sonhos, essa vida dos sonhos em tópicos, até chegar no momento presente. Vai ser o que eu vou comentar agora aqui com vocês. Depois disso, eu puxei pra mim, pra mais próximo de mim, o que eu poderia dessa minha lista da vida dos sonhos começar a praticar agora. O que era mais provável, mais possível de eu realizar nesse exato momento que eu estou vivendo a minha vida. Então, eu gostaria de realizar as coisas de médio e de curto prazo com mais rapidez. Então, as coisas de longo prazo, eu sei que eu preciso chegar, eu sei que eu preciso alcançar, mas eu trouxe o máximo possível de coisas de médio e curto prazo para bem próximo de mim, para eu saber exatamente o que eu preciso fazer. Então, dessa lista, eu elenquei tudo o que eu podia para realizar esse ano de 2026, 27 e 28. Então, eu tenho ali basicamente uma estrutura para trabalhar em cima de 3 anos. Então, eu sei muito bem tudo que eu preciso fazer para alcançar determinado objetivo meu dentro desse ano de 2026. Eu sei o que eu preciso fazer para alcançar em 2027 e 2028. Depois disso, a gente começa a trabalhar os outros pontos. Obviamente que alguns pode ser que eu chegue lá, mas eu ainda não tenha realizado por completo, mas o caminho já vai estar bem, mas bem andado. Então, assim, as coisas ficam muito mais fáceis dessa forma. Então, é claro que esse ano, por exemplo, eu já realizei muitas coisas que estavam, sim, na minha vida dos sonhos lá. Então, no primeiro mês do ano de 2026, eu já consegui realizar algumas coisas que me deram a certeza de que eu estou indo no caminho certo. Todas as vezes que a gente alcança algo que a gente deseja muito, é um motivo a mais, é um combustível a mais, sabe, pra gente, pra ver que realmente estamos seguindo no caminho certo. Depois de ter estipulado, né, os meus objetivos de curto e médio prazo para esses próximos 3 anos,
eu criei uma rotina básica e uma rotina completa. O que seria minha rotina básica? É que eu chamo de rotina mínima. Eu sei que determinado dia, porque nem todos os dias nós estamos bem, somos as mesmas pessoas, né? Tem dia que a gente acorda bem mais animado, tem outro dia que a gente tá bem mais desanimado. Então, para esses dias de desânimo, que eu não quero fazer nada, eu tenho uma rotina mínima. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer pra, mesmo sem vontade, ainda assim naquele dia bem menos produtivo, estar alcançando ali a minha vida dos sonhos. Então, mesmo naquele dia, eu não acabo ele no 0 a 0. Eu sei que eu fiz o meu máximo, eu fiz o meu melhor com aquilo que eu tinha. Então, eu criei essa rotina mínima. Por exemplo, eu tenho que treinar todos os dias, estando com vontade ou não. Eu tenho que beber a minha meta de água por dia, estando com vontade, querendo ou não. Eu preciso ler tantas páginas do livro, querendo ou não. Então, assim, se eu tenho uma meta de ler 30 páginas por dia, eu coloco ali na minha rotina mínima de 5 a 10 páginas. Eu sei que eu não li nada basicamente do que eu precisava, mas eu já fiz o meu mínimo e aquilo, naquele momento, já está sendo o meu máximo. Então isso me ajudou de tal forma que vocês não fazem ideia. Eu aposto que isso vai ajudar muito você também. É claro que daí eu tenho a minha rotina completa. Então todos os dias eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu tenho elencado todas as minhas atividades da minha casa. Tudo o que eu preciso fazer naquele determinado dia. E todas as minhas demandas no geral. Então isso fica muito mais fácil. Eu não acordo pensando, meu Deus, o que será que eu vou ter que fazer? Não, eu já acordei naquele dia sabendo exatamente o meu próximo passo. Então isso facilita demais. Você ter uma rotina é o que te tira da sua zona de conforto. Porque se você começar a postergar, procrastinar demais aquilo que você sabe que você deve fazer, você começa a ficar com um sentimento ruim, sabe? Então aí você levanta e faz mesmo, sem vontade, mas você faz para você cumprir, porque você sabe que aquilo vai determinar o seu futuro lá na frente. E foi isso que aconteceu comigo. E quando a gente cria, gente, a nossa vida dos sonhos, quando a gente traz para mais próximo os nossos objetivos, para realmente realizar, para realmente concluir, para realmente ter algo ali palpável, para você ver que algo está acontecendo de fato, de verdade na sua vida, que você tá realmente indo em busca de alcançar algo ali maior, algo grandioso para você, para sua vida, os seus dias passam a ter mais sentido. As coisas que você se determina a fazer têm mais sentido, tem um porquê. Por que você está fazendo aquilo? Não é algo aleatório. Igual, por exemplo, a pessoa não sabe nem um pouco a vida que ela quer viver, mas ela está fazendo objetivos para aquele ano. A chance dessa pessoa não alcançar absolutamente nada que ela colocou nessa lista imensa que ela quer realizar dentro desse ano é gigantesca, porque ela não tem uma base, ela não tem um sentido, ela não tem um porquê ela estar fazendo aquilo. Porque é muito fácil a gente decidir não fazer algo, mesmo precisando fazer. Ainda mais isso sem sentido algum. Você pensa, por que eu vou fazer determinada coisa que eu não quero? Não tem sentido, não tem porquê. Então, obviamente que eu não vou fazer. Agora, isso também acontece quando a gente tem clareza. A gente sabe o que a gente precisa fazer, porque se a gente não fizer aquilo, a gente não alcança tal coisa. Mas mesmo assim, o nosso instinto é olhar para aquilo e falar, não, mas eu posso fazer depois, posso fazer amanhã, eu posso deixar para mais tarde. Mas a sua consciência, o seu objetivo claro e específico, a sua disciplina, a sua determinação em alcançar o que você precisa vai ser muito maior do que as suas desculpas, do que a sua falta de vontade. Então você tem um porquê estar fazendo aquilo. Então isso facilita muito. Você passa a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Esse é o meu lema. E desde 2023, esse é o lema da minha vida. Eu vivo uma vida que vale a pena ser vivida todos os dias, desde o dia que eu decidi que isso iria acontecer. Então, as minhas atitudes não são mais aleatórias, elas têm propósito. Então, hoje ficou muito mais fácil de viver uma vida gostosa, uma vida leve e alcançar as coisas que eu realmente desejo e sonho. Quando a gente não tem clareza, a gente vive de qualquer jeito, a gente vai aonde dá, a gente deixa a vida levar. Entende? Então as coisas ficam bem mornas
A vida não tem uma cor viva, uma cor bonita, aquele cheiro gostoso daquela vida boa de ser vivida, sabe? Então a gente precisa ter mais clareza e levar a vida mais a sério. Não, vou levar do jeito que dá, eu vou morrer mesmo, sabe? Não é porque você pode morrer a qualquer momento que você vai negligenciar o seu futuro. Você não pode fazer isso, você não tem esse direito. Então sonhe mesmo, vá atrás, se determine, faça acontecer, para que quando chegar o dia de você não estar mais aqui, você não se arrependa de absolutamente nada e você saiba exatamente que você fez tudo o que você podia para viver a melhor vida que você merecia viver aqui nessa terra. Sem direção, isso aqui é uma coisa que eu levei pra minha vida. Sem direção, os nossos planos são apenas planos. Então, quando a gente tem uma direção, a gente sabe para onde a gente vai, os nossos planos são o nosso guia. Então, a gente sabe exatamente por onde a gente precisa passar pra gente chegar lá. Então, comece a ter esse plano, comece a traçar essa rota, para você saber exatamente para onde você vai. Obviamente que no meio do caminho, às vezes a nossa rota muda, mas é pouca coisa, você não vai estar perdido, você já sabe o que você quer chegar e aonde você vai chegar. Então é basicamente instintivo, é automático, a gente consegue alcançar independente se mudou rota ou não. Então tenha clareza, tenha objetivos claros e muito bem definidos na sua vida. A decisão foi o fator determinante de mudança na minha vida. Eu decidi, não foi um dia que, como muitos outros que eu já passei, que eu falei, nossa, eu preciso mudar determinada coisa na minha vida. Nossa, eu preciso de fazer tal coisa, mas só passava disso. Eu fazia 1 ou 2 dias, às vezes o máximo que eu chegava era 2 semanas de uma mudança e já voltava a ser o que era antes. Então, o dia que eu virei pra mim mesma, em frente ao espelho e disse, acabou, hoje eu decido, não só por mim, mas pela minha família, pelos meus e pelas pessoas que ainda vão me conhecer, que hoje é o dia da minha mudança definitiva da minha vida. Hoje eu declaro pra mim mesma, perante Deus, que eu vou mudar o rumo da minha vida. Acabou, eu não vou mais me dar desculpas, eu não vou mais procrastinar e eu vou fazer o que precisa ser feito. Porque muita coisa de um futuro que muito ainda não existe depende de mim. Então no meu olhar não existe esse futuro, mas eu estou decidida a construir ele todos os dias com as decisões que eu tomarei a partir de hoje. Então, pode não existir o futuro amanhã, pode daqui 5 minutos eu não saber o que vai acontecer comigo, mas hoje, agora, nesse exato momento em que eu vivo a minha vida, eu decido o futuro que eu quero criar daqui pra frente. E não vou deixar as coisas aleatórias externas determinarem o caminho que eu vou ter que percorrer para alcançar esse determinado futuro que eu quero pra minha vida. Então eu não vou deixar nada criar um futuro que eu não tenha controle em cima disso. É claro que muito da nossa vida não é controlado pelas nossas mãos, mas o que nós podemos fazer, temos de fazer muito, mas muito bem feito. Não negligencie a sua responsabilidade perante a sua vida. Você tem sim muita responsabilidade e você tem sim muito o que se fazer. Tanto é que se você parar para analisar hoje o rumo da sua vida e o que você está tendo, o que você está conquistando, o que você está fazendo, você vai ver que tem muitos pontos que precisam ser melhorados e muitas vezes até mudados radicalmente. Porque a gente não vive com consciência, a gente vive no automático, na maioria das vezes. Então a gente precisa decidir mudar isso, passar do automático para viver uma vida consciente e ter uma vida que realmente vale a pena ser vivida. É claro que nesse processo de mudança, sempre vem os pensamentos sabotadores, sempre vem os questionamentos ruins pra gente mesmo, sempre vem aquelas coisas que vão lutar bravamente pra te manter no mesmo lugar que você está hoje. Por isso que você tem que ter um porquê muito mais forte para te tirar desse sentimento, para te tirar desse lugar que você está hoje. Então você vai ter que fazer muita força para sair daí durante um período. Mas depois que esse período passar, gente, eu digo por experiência própria, tudo na nossa vida muda, tudo fica melhor, tudo fica mais leve, fluido, a gente começa a enxergar as coisas que antes a gente não via. E um questionamento muito importante que eu faço até hoje, em tudo eu vou levar pro resto da minha vida, é o seguinte: todas as vezes que eu vou tomar uma decisão relacionada a alguma coisa, algo, enfim, que seja, eu sempre me faço a seguinte pergunta: a decisão que eu vou tomar para fazer agora, ela me afasta ou ela me aproxima dos meus objetivos?
do meu desejo, da minha vontade, dos meus sonhos, dos meus planos. Isso que eu vou realizar agora é bom ou ruim pra mim nesse exato momento? Porque a gente precisa pensar muito também no longo prazo, não só naquele momento presente. Às vezes é algo que você quer muito para você ter um prazer satisfatório ali naqueles primeiros momentos ali daquele dia estressante, enfim, que seja. Mas a longo prazo isso vai determinar algo bom ou ruim na minha vida. Porque muito, gente, na verdade, eu poderia dizer aqui facilmente que basicamente 100% das nossas coisas que nós fazemos hoje é o que vai determinar o nosso amanhã. Então o amanhã é um futuro. Então comece a ser mais racional e menos emocional pra gente conseguir alcançar mais coisas. Então preciso comprar tal coisa, tá? Mas para esse momento é oportuno pra mim, ou eu vou comprar só por um impulso, só por um gatilho que eu tive, ou porque eu tô querendo suprir alguma coisa que eu nem sei o que. Então comece a se questionar com relação a tudo, todas as suas decisões. Se oriente também a estar sempre consciente das suas escolhas. Não faça as coisas no supetão, aleatório e vou fazer sem nem pensar. Então pense, comece a ser consciente. E é isso. Os pontos chaves da minha mudança de vida são esses. Eu indico muito que você os anote. Eu vou deixar salvo aqui embaixo na descrição desse vídeo os pontos, tá? Depois da explicação dentro de cada um deles, vocês voltam o vídeo, anotam o que for importante, o que for prioridade para vocês, mas eu te oriento a seguir basicamente todos esses pontos. No começo parece ser muitos, mas quando você entra você faz aquilo no automático, as coisas ficam muito melhores, muito mais fáceis, tá? Então eu te oriento a seguir isso. É um conselho muito assim, sabe, meu pra você. Eu acredito que vai te fazer muita diferença na vida e comece a aplicar ainda esse ano, agora, nesse mês de janeiro ainda, ou se você tá vendo esse vídeo em outro momento e às vezes até em algum outro ano, não importa, comece agora, nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo. Comece, porque a sua vida depende disso, o seu futuro, o seu amanhã, depende da sua decisão que você toma hoje. Então é isso. Gente, muito obrigada por ter ficado assistindo esse vídeo até o final. Eu espero ter acrescentado algo de bom positivo na sua vida. Eu ainda não vou dizer que eu vou voltar com uma determinada frequência, mas sim, esse canal aqui eu vou voltar ele com tudo, tá? Com esse tipo de conteúdo aqui para realmente te ajudar, para você entender muitas coisas da sua vida. Tem muito conteúdo para trazer, conteúdo para uma vida inteira, basicamente. Então, assim, eu tenho muita coisa para compartilhar. Então, vamos aos poucos. Eu tenho um outro canal também, né, para mim gerir junto com esse. Então, a gente vai se organizando, mas eu vou manter bem ativa aqui com vocês. Tá bom? Então é isso. Um beijo no seu coração. Eu espero te ver muito em breve. Tchau!